Boa tarde. Também, então, queria agradecer o convite. Não sabia que era a palestra de fechamento. Espero poder fechar bem, né? Um ano tão bem sucedido aí em informação para vocês. Acho que eu já fui apresentado. Eu sou o Cláudio. Sou médico, sou psiquiatra, trabalho também com psicoterapia, atuo como médico no Hospital Santa Mônica, acho que desde que lá começou a se especializar em um centro de saúde mental. Vou falar sobre um tema que eu acho bastante importante em função de um fenômeno que a gente vai falar, inclusive, no início da apresentação, que vem acontecendo mundialmente, está acontecendo no Brasil e tem inúmeras repercussões, inclusive, por exemplo, todo um debate sobre a questão da previdência, né, do INSS, que nós não comportaremos o número de pessoas que estarão aposentadas, não teremos jovens suficiente ou não tem a receita suficiente, enfim. Isso tem repercussões não só econômicas, como também tem repercussões do ponto de vista de saúde. Na medida em que envelhecemos, temos mais chances de ser acometidos por agravos à saúde que são mais típicos conforme o avançar da idade, né? Por exemplo, eu nunca me esqueço que uma das primeiras coisas que eu aprendi lá na faculdade de medicina foi que um professor de urologia disse o seguinte: todos nós homens teremos câncer de próstata. Eu falei, mas como ele pode ser tão taxativo assim? Mas é uma verdade. É muito comum o achado anatomopatológico em autópsia de câncer de próstata em pessoas que morrem acima dos 90 anos de outra causa, mas que tinham lá um câncer incipiente. É uma doença muitas vezes, né, que é demorada, ela nem sempre é uma questão mais fulminante na vida de alguém, são raros casos em que ele é mais avançado ou avança rapidamente, de tal forma que alguém pode, né, ter 90 anos, falecer de um infarto, mas nem saber que também já era portador, por exemplo, de, né, um câncer de próstata na população masculina. E assim vai também com várias outras questões, né, que vem acontecendo em função do avançar da expectativa de vida. Algo que nós não temos que lamentar, muito pelo contrário, né? Que bom que temos a humanidade podendo viver cada vez mais anos, mas temos sim que encarar o desafio de buscar, nesses anos, viver com mais saúde. E na área em que eu vou falar aqui hoje, viver com uma melhor saúde psíquica, estar alerta, estar atento àquilo que possa acontecer mais tipicamente, né, da terceira idade em diante, ou algumas vezes até precocemente, que são as alterações dos transtornos cognitivos. Aliás, eu acho que eu estou começando com uma mentira. Eu não vou falar apenas de demências, né? É que o tema acaba sendo a palavra que mais genericamente ou globalmente fala sobre o assunto, né? E mais ainda se eu dissesse aqui que eu iria falar sobre apenas Alzheimer, que é a palavra que todo mundo lembra nessa questão do envelhecimento precoce, da perda das capacidades mentais, eu estaria mentindo mais ainda. Por quê? Porque Alzheimer é uma das causas de demência, né? Uma das causas de perda da capacidade psíquica, mental, né, cognitiva que a gente possa ver, né? Tem outras causas. É uma grande causa que responde por uma grande maioria dos casos, mas não responde por absolutamente todos, conforme a gente vai dizer aqui ao longo da palestra. Então, gostaria do seguinte: vocês podem ir me interrompendo caso tenha alguma dúvida, ou podem também, vou tentar reservar um tempo, pelo menos uns 10, 15 minutos ao final da apresentação para as dúvidas, mas se alguém tiver qualquer questão no meio do caminho, também pode, por favor, me interromper, ok? Estou bem aqui no microfone? Talvez eu me atrapalhe um pouquinho, sou um pouco desastrado entre trocar o slide e segurar o microfone, mas aí vocês vão ter paciência comigo, claro, né? Bom, primeiro que vou falar um pouquinho do que é o Hospital Santa Mônica, né? É uma instituição de saúde já, né, de várias décadas de existência, consolidada, que existe ali em Itapecerica da Serra, que atende hoje, né, transtorno mental, dependência em álcool e drogas, dependência química e também a convalescência, os casos, né, de saúde. É um hospital de baixa complexidade em termos, né, não é um hospital que tenha aparelhos, mas ele faz muito bem a parte, né, tanto de saúde mental quanto também com as questões clínicas crônicas que sejam de menor complexidade. Ele é um hospital muito agradável, um local muito gostoso de se trabalhar, uma equipe muito motivada, né, que tem buscado cada vez mais se aprimorar e melhorar os seus processos. Estamos num momento muito bacana enquanto instituição. Eu atuo lá, atuo no consultório, atuo também em outros hospitais e é um pouco disso. Depois a gente pode falar um pouquinho do trabalho que é lá feito, tá bom?
O hospital atende uma ampla gama aí de convênios, inclusive a Metros, né? Eu trabalho com a Metros há bastante tempo em outras instituições e lá no Santa Mônica também. E vamos falar então sobre as demências, né? Então, como eu estava falando, existe um fenômeno importante de envelhecimento populacional, né? Então, o que tem acontecido? Nós temos hoje, só para se ter uma ideia, né, com o aumento da taxa de natalidade e com o aumento da expectativa de vida, é possível que a população idosa maior de 65 anos, lá para 2030, ultrapasse quase ou chega perto de 30 milhões de pessoas, isso falando de Brasil apenas. Então, uma população que hoje hoje acho que não passa, aqui não tem o dado de 2015 exatamente, mas nós estamos por volta de uns 15 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Irá dobrar praticamente daqui a 15 anos. É muita gente e provavelmente isso representa uma carga muito grande dos transtornos que acontecem tipicamente nessa idade. Os transtornos relacionados à alteração psíquica que possa acontecer com isso vão ser extremamente comuns, né? Então, isso acontece, obviamente, maiormente numa população feminina, mas não apenas exclusivamente feminina, né? A população feminina tende a ter uma expectativa de vida maior, portanto, a taxa de idosos da população feminina tende a ser um pouco maior do que a população masculina. E só para ter uma ideia, essa é a prevalência cumulativa, isso é, a quantidade de casos que vão surgindo, certo, em porcentagem, do quanto cada idade... Deixa eu ver se eu consigo ter um cursor aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Isso aqui é a porcentagem de pessoas apenas com a doença de Alzheimer, né, e outras demências que acontecem a partir da faixa etária. O que significa que, o que eu disse a vocês, ao redor dos 90 anos, se todos nós vivermos até os 90 anos, 3 a 4 de cada 10 pessoas sofrerá de um quadro demencial. Então, é importante, né, saber disso porque existe, claro, a detecção precoce, tudo aquilo que a gente vai tentar apontar aqui, é o que leva ao tratamento mais precoce, que é o que leva, então, no mínimo hoje em dia, um estacionamento da doença. Hoje em dia, tão poucas terapias podem oferecer ao quem tem um transtorno demencial a retorno, na recuperação das capacidades que o indivíduo veio a perder. Então, nos resta o quê? Descobrir logo, conhecer os sintomas, estar, né, sendo avaliado com uma certa frequência, principalmente quando temos casos familiares, algumas situações, ou quando acontecem esses primeiros sintomas de forma precoce, para poder se intervir o quanto antes para interromper o processo, né, você frear a situação desse problema. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje em dia, já pode-se dizer que tem 5 milhões de pessoas só com Alzheimer, que é uma das causas da demência, né? 10% lá das pessoas acima de 65 anos já tratam, já têm indicação de tratamento, já apresentam sintomas com isso. A cada 10 anos lá, dobra o número de pessoas com o mesmo problema, com a doença de Alzheimer. Mais da metade das pessoas acima de 85 anos, ou seja, de cada duas, uma pessoa vai estar sofrendo apenas da doença de Alzheimer. Os dados foram tirados de uma organização não governamental que trata do assunto, tá? Bom, então vamos falar um pouco disso. A primeira coisa que a gente precisa é de informação, correto? Então vamos lá. Como eu disse a vocês, eu não vou aqui explicar diretamente a questão Alzheimer ou demência, né? Eu gostaria de passear um pouquinho, até para vocês conseguirem compreender, alguns conceitos importantes para entender exatamente o que uma pessoa que tem uma demência, que tem um Alzheimer, está prejudicada. Quais são as capacidades, exatamente o que do funcionamento mental de alguém está tendo problemas, né? E como é que se avalia, como é que se percebe esse tipo de coisa. Opa, para trás, para frente. Muito bem. Primeiro, o conceito de inteligência, que aliás, se a gente pode dizer que de modo geral a demência é uma perda da capacidade mental da inteligência, o que é inteligência? E aí quando eu fui montar essa aula, alguns anos atrás, eu percebi o seguinte, deixa eu procurar aqui uma boa definição de inteligência. Gente, vocês não têm noção de quantas maneiras diferentes é possível definir, né, é possível conceituar a palavra inteligência, né? Então, eu só separei, nem vou ler nenhuma delas, ou talvez vou ler aquela que eu acho que é mais interessante, que é a seguinte, na minha opinião é mais simples de entender, é a capacidade da gente de agir e se adaptar diante de situações novas. Essa é uma definição interessante do conceito de inteligência, ou seja, é muito complexo, uma coisa que tem tantas definições é porque
justamente é muito difícil de definir, né? Então, vários autores vão dando as suas conceituações a respeito da função inteligência no ser humano, né? Bom, se a gente for olhar para a palavra, ela também já diz bastante coisa, né? Ela vem um termo que vem do latim, né, intelligentia, que deriva de intelligere e que vem, por sua vez, de dois outros termos, né? Intus, que quer dizer entre, e legere, que quer dizer escolher. Ou seja, escolher entre as coisas que a gente precisa escolher significa o sucesso com que a gente faz essas escolhas, o resultado prático das escolhas que a gente faz entre as opções, e até mesmo enxergar as opções, saber, né, avaliar as opções, é a nossa capacidade, né, global chamada aí de inteligência. Então, é a totalidade das funções cognitivas que compreende o pensamento humano e as funções corticais superiores. Por que corticais superiores, né? Só para explicar um pouco esse conceito. Os seres humanos estão, entre os mamíferos e entre os primatas em especial, a espécie que maior tem desenvolvimento da massa cortical, ou seja, do que a gente chama da massa cinzenta do cérebro, que todo mundo na linguagem leiga já ouviu falar. E, em especial, dos lobos, né, frontais e temporais. Nós temos isso de uma forma avantajada anatomicamente. Se a gente vai avaliar o nosso cérebro, o cérebro de outros primatas, a grande diferença está no desenvolvimento dessa parte cortical e cortical superior. Superior no sentido tanto do posicionamento quanto da importância desse espaço, dessa parte aí, vamos dizer, do nosso cérebro, do cérebro que traduz, né, o que é a mente humana. A mente humana acontece dentro de um órgão, né, chamado cérebro, e é lá que acontece tudo o que nos faz pensar, sentir, mexer, né, ter dor, não ter dor, emoção e assim por diante. O senhor ia perguntar? No caso dos macacos, primatas, eles têm DNA em torno de 98% do semelhante ao homem. Queria saber se essa massa cinzenta também é nesse percentual. Não, se a gente for olhar proporcionalmente, eu não sei se é exatamente 98, tá? Mas eu sei que a semelhança genética entre muitas espécies, em especial entre as espécies primatas, né, do que possamos dizer aí todos os símios, macacos e assim por diante, é muito semelhante à do ser humano. Mas eu não sei exatamente se o 98 está correto, mas o que eu sei é que a expressão dessa pequena diferença genética é brutal em termos, né, de resultado, de diferenciação da espécie, né? Acho que não existiu, por hora, né, sobre a Terra, nenhum outro ser vivo com a nossa capacidade evolutiva de adaptação, de inteligência, com toda essa modificação, esse ganho, esse plus que nós temos de capacidade. Né? Isso, de fato, é bem concreto. Por mais que você encontre inteligência, até, né, no sentido de várias das definições aqui, em outras espécies, você não tem uma espécie com tanta maior capacidade que, obviamente, o plus de capacidade que nós temos é muito maior do que a diferenciação, a pequena diferença de DNA. Mas o DNA tem muito disso, né? Ele é um código que uma pequena modificação gera uma grande diferença na expressão, na hora, né, de que isso se mostra na natureza. Então, o código genético pode ser pouquinha coisa modificada, mas isso causa uma mudança muito grande na expressão disso, seja física, seja psíquica, né, como nós estamos colocando aqui. Tá bom? Bom, para frente, eu tenho que acostumar aqui o outro lado, né? Então, essa é uma questão interessante da gente pensar, porque no dia a dia, e principalmente quem não é da área da saúde, mesmo quem é da área da saúde, mas está acostumado a lidar com coisas mais, vamos dizer, palpáveis, né? Não que o cérebro não seja palpável, mas quando a gente vai falar, puxa, olha, nós estamos com um problema aqui no coração de um sujeito, porque essa artéria aqui coronária tal está entupida em 90% e o sangue não está conseguindo passar, e esse sangue então não está conseguindo irrigar corretamente o músculo cardíaco e, portanto, o coração está correndo um risco, né, de infartar, por exemplo, de entupir de vez por um espasmo, por qualquer coisa que vá
vamos falar numa linguagem mais fácil, entupir aquela artéria e dali por diante o sangue não entra, e quem falta sangue ali no músculo cardíaco, que trabalha o tempo todo, vai morrer. É muito concreto imaginar uma doença dessa. Mesmo se a gente for pensar na diabetes, puxa, por que alguém tem um problema de aumento da taxa de açúcar do sangue? Eu consigo, qualquer um conseguiria entender tanto as causas quanto as repercussões disso. No entanto, na área psi, né, na área, vamos dizer, mental, é muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tem que... O mesmo órgão que a gente usa para entender essas coisas que eu expliquei aí do coração, muitas vezes é ele quem está tendo alguma dificuldade, algum transtorno, algum problema no seu funcionamento, né? E, obviamente, é muito mais difícil de você imaginar, e realmente é uma fronteira ainda que se conhece bastante, mas ainda se tem muito a desbravar do funcionamento do cérebro. Por quê? Porque realmente é muito mais complexo, é muito mais difícil de desvendar. São bilhões de neurônios interagindo um com os outros de uma forma ordenada, muito difícil de ser examinado. Alguns exames conseguem mostrar essa atividade, conseguem documentar essa atividade, mas conseguir transformá-la num modelo facilmente compreensível e talvez até, né, replicável é muito mais difícil, né? Vocês há de convir comigo, tá bom? Mas não podemos, por causa disso, esquecer que, ao fim e ao cabo, tudo que nós somos, nós sentimos, nós falamos, vocês para terem capacidade de estarem aqui me ouvindo, eu para ter a capacidade de estar aqui buscando nas minhas memórias, no meu aprendizado, na minha experiência, a forma como vou falar com você, tudo isso é nada mais é do que uma expressão química elétrica, né? Tudo isso tem um substrato, tem uma coisa muito palpável lá, que é o funcionamento biológico desse cérebro. Ele é um órgão como outro qualquer. Ele depende lá, né, de nutrientes, ele depende de substâncias, ele depende inclusive de uma outra coisa que é essa capacidade de gerar correntes de informação através da polarização e despolarização da membrana do neurônio. Então o neurônio conversa com o outro porque ele secreta substâncias, né, químicas para conversar quando eles se conectam um com o outro, e essa substância química deflagra uma modificação na célula seguinte, que deflagra uma onda de despolarização naquela célula que vai repercutir em outras e outras e outras e assim por diante. O neurônio gasta energia para manter um lado da célula de dentro com um tipo de carga elétrica, certo? E o outro lado, um lado negativo, outro lado positivo. O que é uma onda? É quando há uma inversão que vai se correndo, vai andando através desse neurônio, aonde troca o positivo e o negativo através de uma onda, através dessa célula. Isso tudo é muito concreto, é muito palpável. E é graças a isso que se consegue hoje em dia, que a ciência já consegue desenvolver tanto fármacos como outros tipos de abordagem, de tratamento, aonde você modifica elétrica ou quimicamente o funcionamento do nosso cérebro, transformando, portanto, a expressão daquele problema, ou, né, agindo terapeuticamente, espera-se, né, esse é o intuito, com qualquer transtorno, com qualquer alteração que lá venha a ter. Tá? E como todos os outros órgãos do nosso corpo, ele tem um tempo de duração, né? Começo, meio e fim, né? Então nós todos temos, como globalmente enquanto seres, começo, meio e fim. E ao longo desse processo ele pode sofrer avarias, maus funcionamentos, desgastes, né? E assim por diante. E as demências ou as perdas cognitivas nada mais são do que a expressão disso. Quando ela acontece fora do padrão esperado, ou seja, acontece de uma forma mais acelerada ou mais proeminente, é que você consegue definir aquela alteração como um transtorno, como um objeto, né, de agravo à saúde, algo que você tem que se debruçar e imaginar, né, puxa, o que pode ser feito para interromper, brecar, retornar, reorganizar alguma coisa que está equivocada no funcionamento da mente. Isso serve para depressão, mas também serve, vamos dizer assim, para a questão demencial. Serve para todos os outros transtornos mentais, né? Não só depressão. Citei a depressão por ser talvez a mais comum. Tá? Então, o objetivo desse slide era a gente não esquecer que o cérebro não deixa de ser a nossa mente, tudo que a gente pensa, respeitando, claro, sem dúvida nenhuma, todas as outras perspectivas com que esse fenômeno pode ser olhado, né? Porque nós podemos entender alma, espírito, né? e tudo mais que com toda certeza tem a sua validade, mas aqui eu estou querendo me delimitar a falar da questão
biológica, palpável cientificamente no modelo de ciência comprovado. Tá bom? Muito bem. Então vamos falar da cognição, né, que seria a coisa, os pensamentos, ou seja, a atividade cerebral que nós estamos dizendo que nós temos de uma forma superior, né? Então cognição é o processo que leva a gente a estar consciente, a saber, conhecer, pensar, aprender, né, com a experiência, julgar, decidir, planejar para finalmente, obviamente, agir, né? Então, mesmo a não ação é uma ação. Você resolveu, optou por falar, olha, não, vou ficar aqui, né? O bicho está lá, eu vou ficar aqui, né? Eu vou enfrentar. Tudo isso nós usamos, né, todo o nosso conhecimento, toda a nossa cognição para tal. E a cognição ela vai ter aí algumas esferas, basicamente 3 esferas. Essa é uma maneira didática de entender esse funcionamento mental, né? Então tem a esfera das gnosias, que são os reconhecimentos, né, dos objetos familiares. A gente saber dar nome, a gente saber entender, saber que a gente sabe o que é aquilo, tá, basicamente. As praxias, que são não só a parte, vamos dizer, teórica, né, mas a questão prática. Como é que eu executo alguma coisa? São as atividades da cognição da esfera praxia, tá bom? E da linguagem, né, que é outra função importantíssima da cognição. Como é que eu me comunico? Tá? Então, por exemplo, para dar essa aula, eu estou fazendo as 3 coisas. Eu tenho gnosia, eu tenho que saber, né, olha, ali é onde está projetando os slides, aqui é onde eu estou pisando, esse é o controle, esse é o microfone. Eu tenho que ter uma boa praxia, eu tenho que coordenar, né? E eu falei para vocês que eu sou um pouquinho atrapalhado, quando é que eu aperto, é para um lado, é para o outro, né? Então eu tenho que me coordenar como é que eu vou falar. E eu tenho também que usar a minha linguagem, isso é, eu tenho que saber como é que eu vou me comunicar. Então, do ponto de vista cognitivo, por enquanto, eu ainda não estou demenciando. Sorte a minha, né? Mas enfim, a gente vai percebendo que a idade, alguma alteração, vamos tendo, todos nós, né? Frente, para onde eu aponto isso para funcionar? Para cá, né? Perfeito. Então, as afasias, né? Então, só para guardar o termo, gnosia refere-se ao reconhecimento, a parte, vamos dizer, teórica. Praxia, a questão da execução.